no Yusha capítulo 106 volume 04. Capítulo 106. A mascate encontra o que ela estava procurando. Eu acho que está frio por aqui. Eu parei o vagão dentro de uma floresta com um monte de coníferas. Eu me rastejei lentamente para fora do vagão depois de ser acordada pelo sol que penetrou pela brecha do vagão. Neste mundo onde não há algo como um relógio, o sol nascendo acima do horizonte era seu substituto e sinalizava que basicamente era hora de acordar para as pessoas deste mundo. O que estava refletido pelo balde cheio de água enquanto exposto para a atmosfera fria da manhã, era um rosto razoavelmente ajustado com cabelo curto loiro que não parecia nada com aquele da minha vida passada. Se tivesse algo similar, então era apenas como sua personalidade teimosa havia sido capturada pelo jeito que os cantos de seus olhos eram apontados para cima. Ah, não adianta, mas, morra ponto. Essas foram as últimas palavras que eu disse antes de eu ter morrido, deixando minha vida passada. Aparentemente, depois de terminar os afazeres da empresa negra, que não pagava hora extra, eu desmaiei na cama sem qualquer brecha para me preocupar sobre como minha saia estava ficando amassada, e desse jeito, eu morri de exaustão. NT, Black Company, que eu traduzi como empresa negra, é uma expressão japonesa para companhias e empresas e negócios que exploram seus funcionários num trabalho análogo a escravo, mas num nível mais executivo. Foi por volta de quando eu tinha 5 anos que eu, Leone Bolt, recobrei uma memória tão pesada dessas. Nascida como a filha de um casal de aventureiros numa cidade pacífica onde poucos monstros e ladrões raramente apareciam, e no meio do treinamento forçosamente recebido pelos meus pais que deram razões tão ambíguas como dizer que é pelo bem da emergência, eu bati minha cabeça e lembrei. Naturalmente, eu, que havia recobrado minha memória como uma japonesa, não conseguia pensar em gastar meus dias como uma aventureira violenta estilo Yakuza, e como viajar era originalmente meu hobby, eu me tornei uma mascate que, além de aventureiros, é capaz de viajar para várias terras. Eu me tornei uma mascate independente depois de passar por um duro treino sob um tiozão que é um conhecido, e enquanto experienciava dificuldades, eu me tornei razoavelmente popular. A skill única pupila apreciadora com que eu nasci, pode ver a cor das emoções do alvo em que estiver focada, é bem conveniente. Enquanto eu passei por várias dificuldades e experimentei muitos perigos, foi prestativo não só para aqueles ao meu redor mas também para minhas empreitadas de negócios. Você está lutando e cantando, mascate bêbada, Leone Dono, o arco furioso. Essas palavras são a razão do meu negócio estar indo bem. Apesar de ser preocupante que seu conteúdo não é algo que uma pessoa seja capaz de comemorar graciosamente, mas eu acho que pedir por isso é luxo demais. São os monstros, ladrões e demônios que vêm atacando tudo que são culpados. E também, este corpo que facilmente fica bêbado é um problema. Mesmo quando no meu mundo original, eu não tinha hábitos de beber. Oh, e além do mais, M também é a culpa de ter pessoas violentas demais independentemente de caráter. Eu fui arrastada junto, e de algum modo acabei sendo violenta também. Mas, a Mao finalmente foi derrotada, e o conflito entre a raça humana e a tribo demoníaca finalmente se tornou imperceptível. Palavra nas ruas é de que o herói foi possuído pela Mao, e originalmente ele havia cometido muitas coisas ruins, e desde o começo suas intenções eram de suceder a Mao. Tais rumores se espalharam todos de uma vez. Eu pensei que não era natural, eu não conhecia o herói em primeiro lugar, e a maioria dos grandes poderes eram unânimes em suas histórias, não tinha como eu poder enfiar meu nariz nisso. De qualquer forma, meus arredores se tornaram mais e mais pacíficos pela derrota da Mao, e a frequência com que os ladrões e monstros que apareciam ocasionalmente levarem uma surra aumentou. Os restos das tribos demoníacas soltando esporadicamente haviam se acalmado por volta de meio ano desde que a Mao foi subjugada, e os sorrisos nos rostos das pessoas aumentaram. Eu havia pensado que finalmente eu pudesse passar tranquilamente algum tempo para relaxar depois de tudo isso, mas acabou sendo que eu serei forçada a encarar outra experiência dolorosa aqui de novo. Durante minha viagem, eu devia dormir dentro do vagão usado para as vendas, mas por alguma razão eu estava dormindo num certo hotel de cidade quando eu acordei. Pensando que eu ainda estava meio dormindo, eu fui lavar meu rosto. Quando eu cheguei no balde d'água,
O rosto refletido na água pareceu mais jovem do que aquele que eu havia visto no dia anterior. Eu fiquei em choque com minha boca arreganhada. Eu estava simplesmente embasbacada. Depois disso, eu reuni informação em pânico, e eu alcancei uma conclusão plausível. Sem chance seria isto ou não, um deslize no tempo. Pessoalmente, nascer de novo sozinho já era suficientemente acima da minha capacidade de processamento. Além disso, agora tem um deslize no tempo de cerca de 4 anos. Isto realmente é um deslize no tempo, ou talvez isto tenha sido apenas um sonho realmente longo. Depois de tentar entender a situação por alguns dias, eu cheguei no meu limite. Mas, eu rapidamente parei de me preocupar sobre isso. A razão é, ao invés de me preocupar com por que isso aconteceu, o que fazer de agora em diante é mais importante. Agora que eu sei o que vai acontecer no futuro, eu posso ser capaz de salvar vidas que eu não pude salvar. Depois disso, eu recordei minhas memórias passadas no máximo possível, e me preparei para a guerra com a tribo demoníaca que em breve estaria em força total. Para poder adquirir a força para me proteger, enquanto agressivamente grindava levels que eu não podia fazer antes, eu nadei em dinheiro usando o conhecimento do futuro com a skill única. NT. Grindar é ficar matando monstros para upar. Caso alguém aqui não saiba, é um conceito similar com farmar. A única insatisfação é que, neste mundo também, eu recebi o apelido Leone, o Arco Furioso, mas é isso. Contudo, os negócios estão indo bem, como planejado, mesmo se há um erro, mas, se isso for verdade, já passou da hora quando os boatos do herói se tornam consideravelmente famosos. Antes uma tempestade mágica estourou na cidade de Datlas e causou um enorme alvoroço. É o efeito borboleta, será? Pensando isso enquanto lavava meu rosto com água. Fel, fazer o que? O treino não será inútil de qualquer forma. O que não será desperdiçado? Líder. Dan, um jovem homem de cabelo vermelho de aparência maçante, apareceu. Ele é um amigo de infância da minha cidade natal, ele veio junto como uma escolta quando eu me tornei independente. Dan, nada. Eu só estava pensando sobre o futuro. O que você quer dizer com o futuro? Você planeja seguir para Carbonheim. Você vai largar tudo, afinal. O normalmente insensível Dan estava perguntando num tom terrivelmente considerativo. Tem aquela vila, próxima de Carbonheim. Então, como eu sabia sobre aquele incidente, eu deliberadamente removi nossa estrada de viagem de perto de Carbonheim. Eu não vou largar tudo. Eu não quero ir para aquela vila, mas eu não sei como evitar ela mais do que o necessário. Não tinha o que fazer já que meus companheiros estão preocupados porque eu não falo com eles sobre o deslize no tempo, mas mesmo isso já foi cerca de 8 anos atrás no quesito experiência. Mesmo que não tenha o que fazer, eu não ligo. Isso não significa que meu coração não está organizado o suficiente para evitar aquilo mais que o necessário. Sério, se um deslize no tempo fosse acontecer, eu preferiria que ele voltasse um pouco mais. A aparência de uma garota que nos cumprimentou com um sorriso passa pela minha mente toda vez que eu visitava aquela vila. Porque eu tive que deslizar no tempo nas coxas para 4 anos atrás. Melhor ainda, eu queria ter que começar do zero logo depois que eu nasci neste mundo. Eu poderia ter sido capaz de ajudar aquela mãe e filha. Eu não falarei para você esquecer sobre isso, mas só não pense demais sobre isso. Porque não é sua culpa. Obrigada. Está tudo bem, e você não está sozinha, e eu tenho certeza que você será capaz de achar isso algum dia. Eu sempre tive um bom pressentimento, né? Nossa, bobo. Eu estava grata pela consideração do dano que ele bateu na espada longa pendurada em suas costas, e conversava como se deliberadamente tentava ser engraçado. E então, eu ouvi uma voz quando tal conversa estava ocorrendo. E, Dankun também cresceu para confortar a Leone Chan. Como Monet-san que conhece quando ele ainda era um pivete ramelento, eu estou profundamente comovida. Ah, você sabe que não pode fazer isso. Você não deve perturbar eles, coisas assim são mais prazerosas de espiar secretamente e tirar sarro deles mais tarde. Ah, vocês.
Aquela chamando a gente como se ela estivesse nos provocando era uma mulher com uma figura voluptuosa e encantadora vestida em trajes, spinning. Enquanto mexia com sua mecha rosa de cabelo ondulado que era próximo de roxo, ela tinha um sorriso que quase parecia ser indecente em seu rosto, como se ela tivesse acabado de achar um bom brinquedo. Um homem jovem que tinha um físico pequeno para um cara, Champ, estava ao lado dela. Ele tinha uma bandana azul e verde leve enrolada em sua testa, logo abaixo de seu cabelo preto e duas adagas, cada uma pendurada nos dois lados de seus quadris. Ambos, assim como Dan, são companheiros de quando eu me tornei independente. Shankun como sempre tem um bom caráter, ao contrário de sua aparência. Esta Onei-san gosta desse lado malicioso seu, Shankun. Eu também gosto dessa parte da Spini-san. Opa, espera, isso é perigoso. Kiaya, que violento. Calada, é a culpa de vocês dois por virem provocar. Encarando os dois que estavam trocando sorrisos como um gato, Leone latiu para eles no que uma flecha saiu de seu arco. Com um rosto frio, Spini desviou seu corpo, e Shan defletiu a flecha vindo com uma espada. Como esperado do arco furioso. Você disse algo. Ops, você devia encerrar isto bem aí, o custo do arco e flecha não é de graça, sabia? Incidentalmente, ela também havia disparado uma flecha no Dan, mas ela foi facilmente bloqueada com uma espada. Por que este cara está tão calmo apesar de ter sido ridicularizado também? Minha nossa, de qualquer jeito, vamos terminar nosso café da manhã e seguir para Carbonhem. Já é ruim o suficiente que a taxa de encontro com monstros é maior que o esperado, e a jornada tende a ser atrasada. Hey, você realmente vai atender a escola naquele país? Eu não sou realmente bom com magia. É por isso que nós vamos. Até um espadachim estaria enascado se ele for incapaz de usar um pouco de magia quando precisar. Hehe. Eles começaram a se mover desordenadamente e começaram a preparar as refeições. E Dan, que secretamente se aproximou quietamente, atingiu minha cabeça. Eu espero que você encontre Minalise e os outros. Idiota, pare de tentar agir legal, quando você é meramente o Dan. Uau, que cruel. O tom azul do céu começou a brilhar pelas nuvens, desaparecendo no que eu olhei para o céu. Parece que hoje vai ser um bom dia. Tudo bem, vê está indo bem hoje. Não houve encontro com monstros também. Cercando a fogueira estalante, eu dei uma mordida na carne seca que foi grelhada no fogo num clima animado. Logo após eu ter sido renascida neste mundo, ó que é esta refeição! Logo, era uma sensação meio estonteante, e humanos são seres que conseguem comparativamente se adaptar se eles viverem por 30 anos na mesma experiência. TSK, e aqui eu queria ter minha vingança contra aquela planta monstro desta vez. Mesmo se uma planta monstro aparecer, não será Dan, mas Spine quem vai lidar com ela. E... Espera, por que você está surpreso? Dan-san, quantas espadas você arruinou desde que nós deixamos a cidade passada? Mesmo que elas sejam armas produzidas em massa, é um desperdício. Isso é verdade, normalmente, você não pensaria em derrotar uma planta monstro com uma espada em primeiro lugar, né? Ao invés disso, o coração da Leone Chan que permitiu o egoísmo do Dan até agora é que é grande demais. Spine também ergueu uma voz de consentimento para Chan que pareceu chocado e suspirou. Só um pouquinho e eu tenho a impressão que eu entenderei algo. Mesmo com isso, ainda é um não. Quero dizer, uma espada feita de ferro, 20 moedas de prata para um total de 25 espadas, a mesada do Dan para este mês basicamente já acabou. E... sem chance. Estava sendo tirado dos meus trocados. Pode apostar que estava, claro que não é de graça. Eu te arrumei 5 espadas extras como um bônus, então seja grato. Eu ergui normalmente minha voz e disse isso direto para o Dan que tinha um rosto com choque escrito nele todo. Em outro meio ano, Dan realmente foi capaz de alcançar sua declaração e cortar as plantas monstro, então eu tenho certeza que ele dizendo só mais um pouquinho provavelmente não é uma mentira. É infeliz, mas dinheiro não vai vir infinitamente.
Quando você aprender a magia de fortalecimento corporal direito, é quando você vai receber seu próximo bônus. Vocês seriamente. Sabe, colocando isso de outro lado, se você tentar seu melhor você pode tentar de novo, certo? Os rumores dizem que há espécies de plantas monstro ao redor de Carbonhem, então Dan-san, vamos fazer nosso melhor e tentar aprender magia. Bem, Shank é um gênio, então até magia é algo que ele logo. Leone, eu consigo ouvir sons de batalha. É bem perto. E, completamente transformando a atmosfera flácida, Dan ergueu uma voz misturada com atenção. Spine, você consegue determinar os números deles? Já estou nisso. 2, há 15 contados no total, eles estão indo contra 3 pessoas, eu acho. Está decidido então, a vitória vai para aquele que agir primeiro. Todo mundo, vamos lá. Eu me levantei e peguei meu estimado arco. Vamos lá, se apressem, se apressem. Apesar de eu saber que ia acabar assim de qualquer jeito, é melhor que nós nos apressemos se nós vamos ser reforços. Bem, nós também podemos ser pegos no meio se nós continuássemos acampando aqui assim. Todo mundo se levantou, deram suas mãos e seguiram para o lugar. Uau! Isso é incrível! Os sinais dos monstros estão desaparecendo firmemente. Se tudo der certo, pode já ter acabado pela hora que nós chegarmos lá. Você quer dizer que eles são aventureiros de alto rank? Está bem de qualquer jeito, é uma oportunidade de negócios. Nunca é uma coisa ruim em ter meu nome se tornando mais popular. Considerando o futuro, é melhor construir uma relação amigável com pessoas com poder. E se isso levar a oportunidades de negócio, será matar 2 coelhos numa cajadada só. A presença está logo adiante. Isso é incrível, realmente acabou. Quando nós nos aproximamos da área designada, já não havia sinal de lutas. Bem, por ora, vamos apenas chamá-los e ver. Pode ser possível negociar a compra dos materiais. E então, o grupo e eu vimos a figura de um garoto no lugar onde nós havíamos acabado de chegar. A visão de um garoto com cabelo preto liso estrangulando uma garota de aparência familiar. O sangue foi direto para minha cabeça naquele momento e eu soltei uma flecha. Vendo a figura daquela que eu estive procurando por um longo tempo, meu corpo se moveu sozinho. Porque ela é uma Beastin. Eu continuei procurando por todo lugar que nós fomos, incessantemente desejando ajudar a garota que foi vendida pelos aldeões somente por essa razão. O que você está fazendo com Mina Lis-chan? Deixe ela neste instante. E então eu finalmente achei a Mina Lis-chan. Sobre o autor da postagem. Capítulo 107. O herói, batalha com a mascate. Agora, o que você está fazendo com a Mina Lis-chan? Conhecida da Mina Lis? Eu gostaria de confirmar essa informação diretamente com a Mina Lis, mas... Infelizmente, Mina Lis já está morta de cansaço nos meus braços. Eu fiz ela desmaiar, então de qualquer jeito ela não está num estado em que ela possa ouvir qualquer coisa. Que saco! A garota que está me encarando abertamente com hostilidade o suficiente para vir disparando uma flecha do nada. Ela provavelmente não vai ouvir ou escutar razão, nem um pouco, e eu não posso interagir com ela descuidadamente se ela for conhecida da Menalis. Se talvez ela acabar sendo alguém que conhece sobre o passado da Menalis, ela poderia ser uma pista para a vingança da Menalis. Menalis, que foi arrastada junto como uma escrava em um ambiente pobre, disse que ela não sabe a localização exata da antiga vila que ela estava. Em primeiro lugar, além da floresta próxima, Menalis parecia nunca ter saído da vila. Mesmo se eu soubesse de um lugar onde o clima é duro e aldeões que odeiam Terentrope se reúnem, é difícil de achar a localização da vila só com esses detalhes. NT, Terentrope igual alguém com terentropia, pessoa com características animais muito pronunciadas. No caso, nesta imagem, o da esquerda seria um Terentrope e a da direita uma demi-humana, apesar que acho que não tem essa diferença específica em NNY. Se for isso, é ou supressão ou escapar. Contudo,
supressão está lamentavelmente fora de questão nesta situação. O golpe de flecha de agora mesmo contém poder o suficiente para ser cotado altamente mesmo entre aventureiros de alto rank. Se a garota diante de mim e as 3 pessoas restantes que estão se escondendo na sombra possuírem habilidades similares, então elas são pessoas que eu não posso pegar leve. Será perigoso encarar eles com apenas eu e Shuri enquanto seguramos Minalisa ao mesmo tempo. De qualquer jeito, mesmo que eles não queiram, lutar até a morte é intolerável. Se eles forem amigos próximos da Minalis, então isso seria depressivo. Na memória de vingança da Minalis, não tinha nada sobre essas pessoas. Em outras palavras, eles são conhecidos da Minalis que não são alvo de vingança. Se for isso, não importa como eu escolha lidar com eles, eu teria que confirmar com Minalis primeiro. Assim como Eagi, proprietário da loja de armas na capital imperial e o orfanato na cidade de Datlas, eu só salvei aqueles que eu gostaria de salvar. Eu não posso matar pessoas que estão envolvidas com Minalis sem a permissão dela. De qualquer forma, agora é a hora de correr. Não é como se nós tivéssemos que conseguir a informação desses caras agora mesmo. Não tem necessidade de ficar afobado e arriscar. Para esse fim também, primeiro de tudo. Enquanto pensava isso, eu conjurei avaliar na garota diante de mim, mas ele falhou. Hey, o que você está fazendo? TSK, como eu pensei, não funcionará nesta classe. A garota franzindo na minha frente bloqueou a avaliação. Assim como com Nonorik, ele não foi repelido por uma característica especial ou skill, mas a avaliação foi cortada por manipulação de magia. Enquanto pensava sobre quão problemático isso era, eu fui para o próximo tipo de ação. Churia, eu vou recuar. Entendido. Neko-san. Nishishi. Grit. O boneco de gato da Churia jogou facas de jantar e minhas facas de arremesso descartáveis, respectivamente. Claro, o número usado foi para colocar uma barreira nos 3 oponentes que estavam assistindo a cena à espreita das sombras. O voo! Ups! Então nós fomos notados. Barreira mágica. Hey, espera, droga! NT, em inglês está repetido o barreira mágica, deve ser algo sobre kanji hiragana, mas vou deixar assim, mais fácil. No meio tempo, eu carreguei Minalis e tentei escapar sem mostrar minhas costas. Mas, claro, não tinha como oponentes deste nível nos permitirem escapar tão facilmente. Espere bem aí. Flecha presa pesada, formação especial. NT, presa de Fang. A garota loira que facilmente defletiu a faca de arremesso usando seu arco aparentemente reforçado com magia soltou uma flecha que está voando em minha direção. Talvez porque eu esteja segurando Minalis, eu consegui repelir precisamente o disparo único que estava mirado precisamente no meu braço com minha Soul Blade criada. Então ela pode até usar a magia de disparo avançada. Que tipo de conhecida é essa? Naquele disparo inusual e absurdamente pesado, eu disparei uma questão para Minalis que ainda não tinha acordado. Porque a faca foi repelida como se fosse nada, eu joguei uma pedra do tamanho da cabeça de uma pessoa, que esteve jogada por aí, para possivelmente atrasar eles. Tome isto! Um espadachim ruivo saltou da árvore e esmagou a pedra com uma espada larga. Toma o troco! Vento cortante lâmina Fujin. NT, Fujin é deus do vento japonês. Do mesmo jeito, um cara de cabelo preto que parecia um espadachim leve saltou das sombras e jogou uma faca, e uma garota de cabelo rosa que parecia ser uma maga conjurou magia de vento e jogou para cá. Neko-san, Kuma-san. Um som metálico alto ressoou, e o boneco Neko da Churia foi derrubado pelas facas de arremesso, e o boneco Kuma absorveu a lâmina de vento como se estivesse engolindo ela. Eles são bem habilidosos. Nós acabamos casualmente tendo que lidar com um oponente problemático agora. Eu queria dizer que essa era minha fala, mas eu não podia me dar o luxo disso. Velocidade da luz granizo demônio de flecha. A garota loira que colocou 5 flechas em seu arco as disparou para o céu. O número de flechas que devia ser 5 aumentou, como se estivessem se dividindo no céu, e caíram no chão como chuva. TSK. Churia,
Coloque poder mágico no guarda-chuva do metal. Deixe comigo. Eu segurei Minalis com um braço, e levei meu corpo mais próximo da Shuri enquanto criava absorber Zed com a outra mão. Ao mesmo tempo, o metal San da Shuri nos cobriu como um guarda-chuva. A chuva de flechas que não é visível pela noite escura e lúgubre fez um som estrondoso no que ela fez contato com o guarda-chuva do metal San, como se cada golpe tivesse mais massa do que parecia. Kikyolu. Ugh, é bem pesado apesar de ser apenas uma flecha. Shuria colocou mais poder mágico no metal San, e impediu as flechas que caíam incessantemente de nos acertar. Ótimo, agora a condição foi cumprida. Eu enfiei agora a materializada absorber Zed no chão. Ó tempestade de areia, se reúna na superfície. Uma luz amarela semicircular se espalhou do lugar onde a espada foi fincada, e uma tempestade de areia branca cobriu a superfície do chão. Naturalmente, o poder da tempestade de areia é proporcional ao número de flechas que caíram do céu no chão. Arg! Isso deveria ser uma cortina de fumaça. Espera, eu vou dispersá-la agora. A mulher estilo maga está mexendo com seu poder mágico. Apesar que um momento antes dela conseguir terminar os preparativos, duas sombras apareceram e pularam na sombra enquanto nuvens de poeira cobrem o lugar. Eu não deixarei vocês escaparem. Vento cortante lâmina fugem. A lâmina de vento, que foi solta em direção das sombras saltitantes, arranhou profundamente o tronco da árvore e sumiu. Arg! Atrás deles! Seguindo a garota loira, as três outras pessoas saltaram na floresta. Depois disso, somente o uivo da densa tempestade de areia permaneceu. Eles se foram. Eles andam rápido. Não desfaça a ocultação de poder mágico, ok? Entendido. Nós deixamos aquele lugar que agora se tornou quieto pegando um longo desvio longe de lá. Numa última olhada, eu olhei em direção do paradeiro dos bonecos substitutos que Shuria despachou, e confirmei a aparência das quatro pessoas que estavam perseguindo atrás deles com Hatsuki, que foi enviado adiante para segui-los. Shu, 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 shu. Estou deixando isso com você, Hatsuki. Depois disso, eu fiquei ocupado em apenas deixar o lugar. Enquanto corria pela floresta carregando Minalis, eu confirmei os 5 sentidos do Hatsuki com um olho e um ouvido. Sem chance, para sermos enganados por um truque desses, parece que você foi pega, Leone-chan. Leone suspirou diante de um manequim feito de madeira, rolando diante de seus olhos. O boneco que só tinha recebido a instrução para fugir enquanto escondia seu corpo entre as árvores na floresta até então, perdeu seu poder mágico mínimo que havia recebido da Shuria e virou lixo. Spinning Shank, vocês conseguem achá-los. Através deste boneco, é impossível. Vocês não conseguem achá-los mesmo concentrando e procurando pela presença deles. Spin e Shankambos sacudiram suas cabeças com rostos desagradados. Tudo bem, por aqui é o suficiente quanto à distância. Julgando pela informação transmitida, nós decidimos parar nossos pés. Eu queria deixar Minalis descansando bem, e também queria obter informação precisa. Fel, eu estou cansada. Ah, Shuria. Cuida da Minalis um pouco. Tudo bem. Eu deixei Minalis com Shuria no que eu coloquei minhas costas no tronco de uma árvore e tirei um frasco usando uma planta estilo bambu da mala redonda. Enquanto umedecia minha garganta seca com água, eu concentrei na informação sendo transmitida pelo Hatsuki. E depois que eu finalmente consegui encontrar a Minalis-chan, se acalme, nós sabemos que ela está próxima. Além do que, nós fomos capazes de confirmar que ela ainda está viva. Saber disso é um passo adiante, né? Dan. Dan colocou sua mão no ombro da Leone, que se afundou no chão. Pela aparência disso, parece que ela realmente se importa com a Minalis. Será que a razão pela qual ela caiu por uma isca daquelas foi porque ela me viu reprimir a Minalis e perdeu sua compostura? Eu não acho que Minalis, quando ela ainda era uma escrava, podia ter formado um relacionamento tão profundo, mas ela não é uma residente da vila. Eu não consigo ler isso de forma alguma. Como raios ela é relacionada com Minalis?
Shuria tinha colocado um pano grosso no chão e colocou Minalis lá, então colocou um futon nela. Ela então fez uma fogueira. Enquanto observava Minalis que ainda não tinha acordado e considerava vários pensamentos, eu ainda estou checando as circunstâncias da Leone e os outros. Eu estive procurando por ela continuamente, mas até agora eu não pude nem achar o rastro dela. Além do mais, aquele cara mais cedo estava lutando enquanto protegia a Minalis Chan. É verdade que ele reprimiu Minalis Chan, mas naquela hora, ele priorizou a Minalis acima de tudo. Considerando a posição, você não devia ao menos ter perguntado sobre a circunstância. Bem, é aquele último granizo demônio de flecha poderia ter acertado Minalis Chan se tivesse dado errado. Eu sei que você está se sentindo impaciente depois de encontrar a Minalis Chan que você esteve procurando, mas ponto. Além do mais, ele lutou de volta e se tornou uma batalha mais cedo, mas se Minalis Chan foi vendida como uma escrava que foi comprada através de meios legais, então somos nós que nos tornaremos criminosos. E nós também somos aqueles que começamos a luta. Ponto. De qualquer forma, vamos voltar para aquele lugar de novo. Nós podemos ser capazes de rastrear os passos deles por lá, e você tem que decidir o que fazer quando você os encontrar da próxima vez. Ponto. Tendo ouvido as palavras de Shank, eles começaram a seguir de volta pela estrada por onde as duas pessoas vieram. Enquanto isso, Leone murmurou de cabeça para baixo. Eu não sou o tipo de oponente que você pode pegar leve. Então era apenas eu e o Hatsuki que estava escondido atrás do manequim falso que éramos capazes de pegar as palavras murmuradas por Leone. Que diabos, então ela estava alertada assim. Eu tentei pensar um pouco se isso foi ou não conquistado por uma skill única ou algo assim que mede o grau de ameaça que uma pessoa possa ser, mas logo eu percebi que era uma ansiedade desnecessária. Usando uma espada com múltiplas habilidades, e também aqueles cabelos e olhos pretos, e aquela aparência, não há dúvida, a identidade daquele homem é milímetro. Que diabos! Fazendo um baqui, a garrafa de água que eu tinha em minhas mãos trincou. E a água, passando pela minha mão, caiu no chão. Kaito-sama. O que foi? Algo assim, impossível, exatamente, como pode, como nesse mundo. Impossível, impossível, impossível. Como? Você sabe sobre isso, sobre essa existência. Eu não ouvi errado. Essa garota chamada Leone soltou numa voz leve, mas certamente. Ela se referiu a mim, como esse herói japonês. Sobre o autor da postagem. Capítulo 108, o herói, lava seu rosto. O ar frio da manhã cortou minha bochecha. Acordando de algum modo mais cedo que de costume não era agradável. Oh, bom dia. Oh, dia. Nem Menalis nem Ku haviam acordado ainda desde então. Dentro de uma ferramenta mágica para espantar monstros, Shuri e eu cuidados alternadamente da Menalis, que ainda estava desmaiada. Bem, mesmo quando eu digo cuidar, além de olhar no status para ter certeza que não há outros aspectos estranhos, não tem nada que nós realmente possamos fazer. A única coisa que eu podia ativamente fazer era manter a fogueira sem se apagar, e ver se tinham quaisquer mudanças. O céu que eu olhei estava apagado, e parecia que o sol estava prestes a nascer. Shuria, eu vou ir lavar meu rosto um pouco. Quando eu voltar, você também devia dormir um pouco. Vamos pensar sobre o que fazer depois que o sol nascer completamente. Dizendo isso, eu segui para a fonte próxima. A água da fonte jorrando era limpa o suficiente para se ver até o fundo. No que eu lavei meu rosto rapidamente, a frieza da água perfurou meu corpo. Depois de todos os eventos que haviam acontecido, Leone, que se levantou imediatamente, voltou e andou com seus colegas. Hatsuki continuou a segui-los, mas depois disso, foi entendido que as 4 pessoas não eram aventureiras mas uma mascate viajante e suas escoltas. Depois disso, eles seguiram para Carbanhem. Deixando seu vagão ali por hora, eles pretendem ir para a cidade, usando ela como uma base para nos procurar. Eu não saberei a não ser que eu consiga confirmar isso, mas eles podem ser mascates que foram confundidos como o grupo de aventureiras que algumas vezes iam para a vila de que Minalis ocasionalmente falava.
Contudo, algo assim não era mais uma preocupação principal. Ó ex-herói japonês, eu estou positivo que aquela mulher disse isso. O ex-herói japonês. Impossível? O que isso significa? A única vez que eu alguma vez pronunciei o substantivo próprio Japão foi na primeira passagem, e então para Menalise Shuria. Mas ainda, como a palavra japonês apareceu? Uma pessoa de outro mundo? Ainda seria disputável, mas japonês. E também, o ex-herói. Em amor ao debate, ela conseguiu me marcar como herói. Ela poderia na verdade possuir uma skill única que a permite ver meu verdadeiro título de herói no meu status oculto. Apesar da possibilidade ser baixa, ela não pode ser apagada. Contudo, só de olhar no meu status, eu não posso ter certeza que eu não sou reconhecido como um herói neste momento. Perseguidores enviados pela Lesia. Isso lentamente se ajeita, como um veneno se espalhando. Essa resposta, e o fato que ela disse a palavra japonês estavam juntos. Sem chance, outra, da Terra. A conclusão que estava prestes a ser colocada em palavras é terrivelmente fria, me fazendo sentir como se meu sangue tivesse congelado. A sensação de opressão surgindo do fundo da minha garganta aperta minha mente. Não, isso por outro lado é que é impossível. E então, eu sacudi minha cabeça. Eles eram quase certamente conhecidos da Minalis, e dificilmente muito tempo se passou desde quando eu fui invocado e quando eu encontrei Minalis. Não tem como quem foi invocada depois de mim ser uma conhecida da Minalis. Droga, mas que diabos é ela? Não é o suficiente, me falta muita informação. Eu não consigo alcançar uma resposta satisfatória com o que eu tenho em mãos. De qualquer jeito, eu não posso ignorar isso. Mesmo se os meios para obter uma resposta dessas sejam um pouco. Depois que eu pegar o principal da Minalis que ainda está dormindo, eu precisarei bolar uma contramedida. Então, o que eu preciso pensar no momento é: por que eu não quebrei aquele círculo de invocação naquela hora? Eu devia ter sido capaz de destruir aquele círculo mágico no minuto que esta segunda passagem começou a existir. Naquela hora, o sangue estava correndo para minha cabeça em prazer, no que eu recebi uma segunda chance neste mundo. Eu não negarei que eu estava me afogando num prazer realizador. Mas, para deixá-los incapazes de produzir outra existência como eu não deveria ter destruído aquele círculo mágico? Não era uma coisa difícil, era? Oh, droga, eu cometi um erro de novo. Assim que a questão veio à mente, aquelas palavras escaparam da minha boca quietamente. Assim como a superfície d'água diante dos meus olhos, a parte mais profunda do meu coração estava calmo e inabalado. A serenidade estranha da minha mente que não sente nada, como se o tempo tivesse parado somente para mim, apesar de breve. Traz consigo um arrependimento inutilmente violento. Ah! Como se todo o sangue fluindo dentro do meu corpo virasse ácido fervente, e o interior do meu corpo sendo remexido. Por que eu deixei aquele círculo mágico de invocação ileso? Isso é porque eu ainda queria retornar ao meu mundo original. Porque aquele círculo mágico era a única coisa sobrando, como a única pista viável deixada para mim. Droga, droga! Mais que droga! Minha família, meus amigos, mesmo que eu fosse perder tudo. Mesmo que eu fosse cair em desespero de novo pela vista desse espetáculo. Isso é tão ruim assim, isso mesmo, eu quero voltar. Claro que eu gostaria de voltar. Eu gritei no que eu continuei socando meu punho no chão. Talvez, se eu retornar ao meu mundo original, eu pensei que talvez eu pudesse voltar para aqueles calorosos dias. Porque eu não vi o mundo anterior onde todos se foram. Ele foi se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, e ficou quebrado, mais ainda. Uma ideia assim, me assombrava como fantasmas, e não iria embora, então. Mesmo que seja só para retornar somente a desespero, pode apostar que eu ainda gostaria de ir para casa. Então, eu inconscientemente limitei aquela possibilidade.
Como aquele reino não tem a capacidade e recursos para invocar de novo, não tinha problema se eu deixasse o círculo mágico como estava. Mas, isso foi um erro, afinal. Porque eu dependi num fator tão ambíguo, eu vou perder algo precioso de meu controle. Em que ponto eu aprenderei, estúpido? A voz vazou como se estivesse sendo espremida. Tão desconsolado, como se eu não tivesse crescido nem um pouco. De novo e de novo e de novo, mesmo quando eu vi o inferno como resultado, eu ainda não aprendi. Uma gota daquele doce veneno destrói o mundo. Fugindo de um leve desejo, fechando meus olhos para pequenas ansiedades, fingindo não notar, como se eu não visse. E bem desse jeito, eu continuo cometendo erros de novo e de novo e de novo. E agora, eu me acho nesta posição. Eu. Esse pensamento de que se eu apenas pudesse retornar para meu antigo mundo, você não teve o suficiente. Erros são normalmente irreversíveis. Este também é o caso para esta vez também. Eu não posso voltar para o reino depois de todo esse tempo, e será difícil de chegar na sala de invocação já que a passagem secreta foi esmagada. Eu já decidi, naquele dia, naquela hora, naquele lugar, mesmo que eu tenha que sacrificar todo o resto. Para não esquecer, para não confundir, e para poder conquistar com segurança as coisas que eu considero como de prioridade máxima. Ainda está crescendo dentro de minha mente, e a sensação de saudade de casa não desapareceu também. Mas, agora eu entendo claramente, talvez por causa do fato que eu forçosamente aceitei a ideia de que eu queria retornar para meu antigo mundo dentro de mim. Na verdade, a ideia de retornar ao meu mundo original não podia ser mais inconsequente. Eu terei certeza de arrastar todos eles aqui para baixo. Com uma mão, eu segurei meu cabelo depois de molhá-lo com as gotas da fonte. Eu tentei conscientemente me imaginar de volta no meu mundo anterior, mas as palavras "você tem que estar zoando comigo" passaram pela minha cabeça ainda mais rápido do que a concretização da imagem que eu queria formar. Era uma questão mesmo antes de falar sobre como agir para retornar. Eu ainda tenho coisas para fazer neste mundo. Eu vou matar aqueles cretinos. Eu vou matar, 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 matar todos eles, e colocar um fim em tudo. Até lá, eu não preciso de qualquer esperança. Eu não tenho tempo para ficar parado, nem eu posso me permitir olhar para trás. Isso mesmo, ainda não acabou. Nada acabou. A única coisa que eu possuo é esta paixão negra que parece que vai queimar até meu próprio corpo. Eu não posso retornar com este olhar patético na minha cara. Eu lavei meu rosto de novo com as águas da fonte. Cerca de 2 horas se passaram desde que eu retornei do meu local anterior e deitei ao lado da Xuria, que parecia estar sonolenta. Quando eu estava pensando em acordar a Xuria, eu ouvi uma voz da Minalis. Ug. Ela lentamente colocou suas mãos no chão, e então olhou ao redor enquanto ainda estava atordoada. Bom dia, flor do dia. Você conseguiu ter um sonho bacana. Goshujin-sama. Enquanto Minalis, que ainda estava esfregando seus olhos atordoada, foi tendo sua consciência gradualmente ficando firme, sua linha de visão também ficou fixada. Você se lembra do que aconteceu logo antes de você ter desmaiado? Sim, eu derrotei os monstros de imediato, e então eu fiquei com muita, muita sede. Goshujin-sama, o que eu fiz? Você sente qualquer desconforto em seu corpo? Você sente qualquer dor, ou talvez se sinta desorientada? Chega de mim, Goshujin-sama está bem. Se acalme, eu não ficarei embananado por algo desse nível. Eu estou numa condição excelente. Eu abracei a Minalis desacredita levemente e fiz carinho em sua cabeça. Minalis ficou seguindo com seus dedos o lugar onde ela havia mordido, de novo e de novo para ter certeza, e confirmar que não havia cicatrizes. Depois de fazer isso por um tempo, eu bati nas costas dela numa forma de abraço e me separei dela. Primeiro de tudo, cheque sua condição atual. Você foi quem passou pela maior mudança,
e honestamente falando, eu ainda não sei o que aconteceu. Por ora, você sente qualquer coisa perigosa? Confirme através do seu status também. Dizendo isso, Minalis olhou pelo seu corpo. Eu pareço estar bem. A sede que eu senti naquela hora também. Ia. Do nada, a Minalis soltou uma voz assustada com seu corpo. Qual o problema? Oh, não, tem algo nas minhas roupas. Aya, rei, pare com isso, Yu. Algo estava se movendo aleatoriamente dentro das roupas da Minalis. Ah, ó, é mesmo. Ku está dormindo dentro de suas roupas. E, então isto. Puiu, Kushi, Kiau, Kiaya. Faz cócegas. Lopo. Ug, a pampa, mama, fizeram com Ku. Ku, que brotou com sua cabeça do peito da Minalis, fez um gemido Ug. Bem, de qualquer forma, então não tem nada de errado com seu corpo, certo? Quanto você se lembra de quando você se assimilou com a Ku? Sim, naquela hora, as profundezas do meu corpo estavam girando e cheios de poder sem fim, e ao invés disso, eu estava excitada como quando eu estava me vingando. Tanto a energia e o poder mágico, eu senti como se eu não os soltasse, eles iam estourar dentro de mim. Uma a uma, as palavras saíram da Minalis no que ela tentou confirmar as coisas que ela lembrava. Então, quando eu usei aquela última magia, a energia no meu corpo subitamente encolheu, e, eu fiquei muito faminta, e bem diante dos meus olhos, estava manchado em vermelho e branco, e o sangue do Goshujin-sama. Tendo dito isso, o rosto da Minalis ficou corado de vermelho e ela colocou sua mão fechada ao redor de sua boca e olhou para baixo envergonhadamente. O jeito com que ela olhava para mim tremulando, de algum modo parecia como se ela estivesse embaraçada ao invés de arrependida. Não, espera, isso é algo para se sentir timidez. Kun se lembra de quando estava dentro da Minalis. Eu não sei, mas era tão quente. NT, ela fala meio errado mesmo. Quando Ku disse isso num tom meio cesseante, eu imagino o que deixou ela tão excitada, porque ela estava parecendo feliz. E se eu dizer que eu quero que você vá para dentro da Minalis de novo, Ku pode entrar. Eu provavelmente posso. Enquanto dizia isso, Ku saiu do peito da Minalis, ela seguiu seu cabelo e subiu no topo de sua cabeça. Entendo, falando francamente, eu não sei exatamente o que Ku é, ou o que aquele estado realmente é. Eu só acho que ele parece transformar alguém num vampiro, mas não parece ser tão simples assim também. Por ora Ku não deve se assimilar com a Minalis arbitrariamente. Tudo bem. Tudo bem. Será que ela entendeu ou não? Ku respondeu de um jeito duvidoso. Apesar de ser levemente preocupante, parecia que seria inútil dizer qualquer coisa a mais. Então agora, devemos falar sobre os eventos depois de que a Minalis desmaiou. Eventos depois que eu desmaiei. Eu comecei a falar sobre a mulher chamada Leone para Minalis, que tinha um rosto misterioso. Sobre o autor da postagem. Capítulo 109. O herói assina o contrato. Pelo que eu posso dizer, sem dúvidas, aqueles aventureiros são provavelmente as mesmas pessoas que compunham o grupo de vendedores que vieram para a vila. Minalis, depois de ter ouvido os pontos principais, acenou profundamente e respondeu assim. Entendo, se esse é o caso, então isso quer dizer que não havia qualquer outro herói que foi invocado depois de mim. Talvez, a possibilidade mais provável é que um tenha sido invocado antes de mim. O fato dela não parecer japonesa podia facilmente ser explicado se ela fosse ser considerada de sangue mestiço, e isso também não contradiz que ela tenha mencionado japonês. Que país faria algo assim, ou ainda, por que uma existência dessas está sendo negligenciada para vagar livremente e tal? Há um monte de dúvidas, mas se algo assim tivesse sido realizado em segredo antes de minha vinda para este mundo, eu não posso dizer com certeza que não foi uma invocação de herói. De qualquer forma, nós só temos que ouvir deles diretamente. Sobre o herói, e a vila da Minalis. Bem, então, nós teremos que trancá-los em algum lugar, e conseguir a informação. Não, eu não estou pensando em soar esse método desta vez.
Você também não quer realmente usar um método desses, quer? Eu não perdi a expressão da Minalis, que ficou distorcida por um momento. Você não pode, Goshujin-sama. Ao invés de um sentimentinho desses, nós precisamos de informação confiável, mesmo que nós tenhamos que ser um pouco forçosos. Eu estou feliz que você está preocupado comigo, mas nós não temos qualquer necessidade para uma pessoa louca que ficaria entre nossa vingança. Os olhos de Minalis, após dizer isso, continham uma forte, fria intenção que falava de sua intenção de não querer recuar nem um pouco. É exatamente por isso. Para onde nós vamos daqui em diante é Carbonhem. Essa cidade tem apenas as ferramentas mágicas certas para contratos. Se nós usarmos elas proficientemente, nós seremos capazes de obter a informação que nós queremos saber legalmente. Mesmo sem ter que gastar tempo e esforço com tortura. Além do mais, tem uma possibilidade que a informação será transmitida ao matarmos eles ao invés disso. Se nós estamos pensando sobre ficar na cidade, não é a melhor escolha. Mas, além do mais, se ela for um herói de que eu não estou ciente, não tenho que dizer que tipo de trunfos ela pode estar escondendo, e se possível, nós devemos evitar uma situação onde qualquer coisa esteja valendo, mesmo se nós formos fazer isso, deve ser depois de nós termos juntado a informação. Você sabe que a coisa mais assustadora é porque eu não sei, né? Por que nós perdemos tudo desse jeito? Esse pode ter sido o caso. Felizmente, a outra parte parece estar obcecada com você. Se todas essas condições favoráveis estão se alinhando, não tem necessidade para ir do jeito difícil desde o começo, apesar que eu espero que a necessidade de fazer isso não surja. Apesar de pequena, também tem a possibilidade que eles estão conectados com a princesa Lesia. Se for isso, então eu definitivamente tenho que obliterar eles. Mesmo que Minalis discorde, eu mais provavelmente matarei eles. Bem, então, vamos nos apressar e ir andando. Hey, Shuria, acorde você também. Eu ainda estou com sono. Eu entendo muito bem o sentimento de não querer ter seu sono interrompido, mas eu não posso me dar o luxo de dizer isso desta vez. Num dia normal eu permitiria isso mesmo que um pouquinho, mas Hatsuki, vão lá Yao. Shutsutsu. Vá PSSH. Isso faz tanta cócega. No que a instrução foi dada para Ku e Hatsuki que estavam aprontando, brincando por aí, Shuria que estava deitada teve seu rosto lambido e acordou. Shuria, cujo rosto ficou melado, acordou com olhos lacrimejantes. Mexa essa bunda e vai lavar essa cara suja toda babada, sua elfa de peito pequeno. Não é hora de ficar viajando. Arg, este método de acordar alguém, e o abuso logo em seguida, é tão terrível, Ug. Apesar das palavras e da reação dela serem um pouco estranhas, como ela está de volta ao normal, eu acho que está tudo bem. NT, em inglês tem algumas frases que ficam incompletas e eu tento adivinhar como terminar, como foi o caso aqui com um pouco estranhas, que eu coloquei para fazer sentido. Então agora, vamos partir rapidamente. Veja só, ao invés de perseguir atrás de algo, eu gosto de ficar esperando ao invés disso. É mais fácil de tomar a iniciativa desse jeito. Se nós vamos fazer contato, deve ser o mais cedo possível, e preferencialmente num lugar com um monte de pessoas. Certo, como por exemplo, pontos de checagem que vão para a cidade são os melhores. Vocês foram mais lentos do que eu pensei. Foi na frente da parede que seca Carbonhem. As paredes azuis, muito como o céu azul peculiar deste país, parecem ter sido encantados com magia única. A barreira cobre a cidade inteira junto com suas paredes. Diante das paredes, a procissão de espera para admissão continuava, e no fim da fila, nós estávamos aguardando pela Leone e Tashi que estavam por vir enquanto asseguramos a posição. Ug. Voa, pense sobre a situação antes de agir. Eu levantei minha voz para manter Leone, que estava tentando armar um arco na hora, na linha. Para ser honesto, eu estava muito agitado sobre o que fazer se eu fosse atacado logo antes de erguer minha voz, mas assim como eu previ, os movimentos dela foram parados pela surpresa.
Hey, fazer uma comoção aqui não é bom, Leone. Isso mesmo, se acalme. Eu sei disso. Depois de ser suprimida por seus companheiros, Leone parou com seus movimentos. Isso é muito bom e tal, mas eu também ficarei preocupado se você não estiver animada e disposta a atirar. Com esse tanto de pessoas como testemunhas, não importa como vocês tentem pintar a cena, vocês não ficarão à vontade. Não importa o que vocês pensem. Kiaya e Ava. Essas lindezas são minhas. Enquanto usava a imagem de um conhecido idiota pomposo em minha memória como referência, eu segurei as cinturas da Minalise e da Xuria de um jeito que parecia o mais pervertido e detestável possível. Eu ergui o cabelo da Minalise e expus a marca de escravo como que exibindo isso. Ah, seu! Então, essa é a ideia, seus cretinos. Vocês querem esta lindeza, né? Eu abracei Minalise mais fortemente e fiquei exibindo. Nesse caso, eu não ligo em fazer uma troca. O que vocês farão? Ou vocês querem que eu chame os guardas bem aqui? No que ela moveu seu pescoço levemente, ela podia sentir que nós estávamos pegando a atenção daqueles enfileirados em procissão. Os guardas próximos do ponto de checagem também estão olhando para cá intermitentemente. Porque também é um dos papéis deles suprimirem discussões entre sujeitos violentos. Vagabundo. Isso continha sentimentos de desgosto direto. Haha, esse é um bom elogio. Bem, então, por ora, por que você não fica sendo uma boa garota e entra na fila? Depois de um longo tempo enquanto me banhava na sensação de agradáveis olhares esfaqueadores, nós demos nossas costas para Leone e nos enfileiramos na fila. Deu certo, facinho facinho, oh, minha nossa, essas pessoas não parecem ter mudado nem um pouco. Minalise tinha uma expressão complicada em seu rosto, de estar feliz ou incomodada. Foi arranjado com antecedência de usar comunicação telepática quando conversar. Eu quero que esses caras pensem que eu sou um lixo que está forçando a Minalise e a Xuria a obedecerem. Se não, o valor de liberar Minalise da escravidão, que é a condição da troca, vai cair. Nossa, ela é tão direta, isso é doentio. Se apenas as pessoas fossem assim, eu provavelmente ainda poderia estar mantendo meu papel como herói. Não, sem chance, Não importa o que eu fiz, ou o que quer que eu escolha. Porque este era provavelmente o único caminho viável do futuro onde eu sei de tudo. Honestamente, se possível, eu gostaria de acabar com isto amigavelmente. Ainda assim, eu acho que pessoas robustas como ela na verdade querem ser recebidas de acordo. Logo, mesmo sabendo que nós somos absolutamente incompatíveis. Depois de quase uma hora ter se passado, a fila muito longa finalmente chegou na nossa vez. Tudo bem, vocês podem passar. Sim, obrigado. No que nós recebemos permissão do guarda no ponto de checagem, nós passamos pelo filme azul translúcido brilhante. E repentinamente ficou mais quente. Isto, realmente não é só para a aparência, é. Se for quente assim, o manto para tempo frio é quase quente demais. O ar frio que cortava a pele agora há pouco mudou radicalmente para uma atmosfera quente que alguém só podia aguentar no começo da primavera. O cenário da cidade não parece fantástico apesar de ser uma cidade mágica. O lugar comum da cidade que permanece igual a qualquer outra cidade continuava, mas a única diferença das outras cidades é só sobre o número anormalmente alto de magos entre as pessoas passando pela cidade. Os números de pessoas capazes de usar magia não era pouco, mas poucas pessoas são capazes de ficar com magia como sendo sua ferramenta primária. Então, o que você quer fazer agora? Primeiro de tudo, nós vamos comprar o contrato do Richemont. Se você vai negociar nesta cidade, esse é o melhor. Contrato do Richemont. Richemont é dito de ser um antepassado de Carbonien, celebrado como o mago mais forte de todos os tempos. É um contrato mágico que o velho gênio, dito de ter criado um monte de sistemas mágicos, inventou. Um item mágico que não ativa se os princípios que fazem o contrato não o desejam seriamente naquela hora, mas que forçosamente realiza o contrato escrito no pergaminho.
Eu nunca vi o negócio real, mas a ideia é que um comando dado por ele exerce uma autoridade de comando que tem mais força compelidora do que a marca de escravo, e que a maldição do feitiço não pode ser quebrada a não ser que ela seja usada numa cerimônia secreta no país das leis. Inacreditável! Uau! Tão ousado! Talvez os três do lado da Leone sabiam o preço do contrato, no que eles soltaram vozes assim. É um contrato que é estabelecido no maior patamar como um contrato. Naturalmente, ele é bem caro por isso. Ele é tão caro assim. É caro. 10 moedas de ouro por uma folha. No que eu respondi assim para Minaliz e Xuria, que cordialmente perguntaram juntas, elas arregalaram seus olhos em surpresa. Falando de 10 peças de moedas de ouro, é por volta de 1 milhão de ienes, nos ienes japoneses. NT, quase 40 mil reais, eu acho que vai de cada pessoa se está uma quantia alta ou se é barato para o item, mas tipicamente não há erro que ele comanda até que um grande custo. Na realidade, é extremamente difícil de pagar esse tanto de moedas de ouro. Não é como se eu não pudesse pagar, mas também tem as taxas de matrícula para a Minaliz e a Xuria. Goshujin-sama, você realmente vai comprar um item caro desses? É, porque ele é necessário. Eu respondi decisivamente com tais palavras para Minaliz, que falou comigo em cochichos. Bem, se você comprar algo assim, não tem como você poder permanecer inconspícuo, então eu não tenho vontade nenhuma de comprar ele normalmente. Então, minha querida Minaliz, pare de olhar para a mala redonda que contém o ouro tão passageiramente. Xuria não disse então é um hotel barato hoje, ou algo assim, as coisas devem funcionar de algum modo mesmo sem ter que ficar num hotel barato. E, aqui estamos nós. O lugar que nós chegamos ao confiar na minha memória era uma loja acabada de antiguidades. Hey, você não ia comprar o contrato do Richemont? Um homem chamado Dan falou pelos sentimentos do grupo da Leone. Está tudo bem, bem aqui. Eu ignorei aquelas palavras e entrei na loja. O interior encaixa direito com a aparência externa da loja, e vários itens faltando com qualquer forma de integridade cobertos em poeira estavam espalhados aleatoriamente. Vocês, são bem-vindos. A pessoa atendendo a loja é um homem velho que parece muito suspeito. Na realidade, por alguma razão, ele é apenas um ordinário velho de aparência suspeita, como parece. Ele não parece ser uma pessoa ligeira, nem ele é realmente algum tipo de gente importante. Esta é uma loja que mais combina em ser chamada como sendo de quinta, que normalmente vende produtos suspeitos, a preços suspeitos. Eu realmente gosto disso. Pelo que vocês estão procurando hoje. Oh, nós estamos bem. Nós olharemos sozinhos. Ah, este aqui. Eu olhei ao redor da loja e peguei um livro que está empilhado atrás da sombra das prateleiras. Puf, puf, eu tirei a poeira da superfície com minha mão. Oh, caro cliente, você tem bons olhos. Esse item é, eu não preciso de quaisquer explicações. Que tal 2 moedas de prata largas? E eu larguei o dinheiro no balcão. Não é o suficiente. Então aqui está mais uma peça. Apesar que eu não vou adicionar nada mais que isso. Não, isto é o suficiente. Quando eu coloquei a moeda de prata adicional no topo das outras no balcão, ele apressadamente pegou o dinheiro, que parecia passar a ideia que isto já pertencia a mim. Acabei. Vamos lá. Você veio comprar esse livro? Sim, isso mesmo. No que eu respondi assim, Spine, que fez a pergunta, olhou para mim duvidosamente e me observou. Os companheiros da Leone me olharam com uma aparência que diz que eles não têm ideia do que estava acontecendo. Contudo, somente Leone não estava intrigada, mas ao invés disso, como esperado, estava me olhando com olhos de vigilância. Vamos mudar de local. Essa não é uma questão que pode ser resolvida enquanto estamos de pé e conversando. Sobre o autor da postagem. Capítulo 110. O herói assina o contrato. 2. Era 1 ou 2 horas depois do meio-dia.
Nós estávamos num enorme refeitório repleto de pessoas que estavam comendo depois de venderem seus produtos durante a manhã. Então, eu imagino se nós podemos fazer eles falarem com a gente ou algo assim. Nós nos sentamos na borda de uma mesa longa do restaurante. Nós estávamos presos num grupo de outras mesas arranjadas ao nosso redor. Mina Liz e Shuria ficaram atrás de mim, tendo certeza de parecerem que eram minhas escravas. Nós já tínhamos conversado sobre isso, então elas tinham um olhar em seus rostos do tipo: nós definitivamente estamos sendo detidas contra nossa vontade. Era uma sensação estranha de ter elas assim. Mina Liz estava vestindo um modelito de Mad Sexy, e Shuria estava vestindo um kimono de mini saia. Ah, eu estou ficando com fome, vamos começar este show. Eu tirei um velho livro que eu havia comprado, e arrombei a trava da capa. Mas que diabos? O que ele está fazendo? Abaixo da trava de couro havia um pergaminho com um calor estilo de seda. A folha branca era o contrato do Richemont. Contudo, no meio de todas as vozes surpresas, a única que enfatizou que algo estava errado com seu rosto era Leone. Eu só peço para vocês fazerem 3 coisas. Me arrumem informação, não façam nada para atrapalhar nossa operação e basicamente não façam nada que cancelaria este contrato. Arrumar informação é mentir para qualquer questão e responder tudo. Em troca disso, nós apagaremos a marca de escravo da Mina Liz e deixaremos vocês fazerem o que quiserem. Não só isso, mas como vocês disseram que nós não devemos fazer nada para atrapalhar esta operação, isso significa que você precisa adicionar não tentar mexer com nós, garotas, também. HMPH, bem, claro. Ela realmente é como uma mulher de negócios nesse quesito, não perdeu um ponto. Ignorando toda aquela conversa sobre ficar mexendo e atrapalhando, mesmo se eu decidisse mexer com ela, não tem como ela poder me resistir. Entendido. Então eu não farei nada para causar problema algum com qualquer um de vocês, ok? Isso é aceitável. Ela perguntou para ter certeza que eu estava sendo honesto. Você realmente está bem com essa condição? Leone olhou para mim com um forte olhar de cautela. Honestamente, enquanto nós todos aceitarmos a condição de não atrapalhar esta operação, estava tudo bem. E enquanto eu seguir a condição dela, não importaria mesmo se ela tentasse adicionar mais nisso. Ainda assim, qualquer ação que atrapalharia nossa operação poderia ser oculta por nós de qualquer jeito. Bem, ainda era possível que possam haver condições extras sendo feitas se eu aceitar esta condição. Sim. Então eu respondi, e escrevi a condição no contrato. Agora, todos vocês precisam assinar seus nomes aqui embaixo. Por favor, primeiro me deixe confirmar as palavras do contrato. Sem recuar 1 milímetro de seu cuidadoso senso de cautela, Leone olhou por cima o contrato. Depois de os outros membros terem olhado por cima também em sucessão, eles escreveram seus nomes. E eu escrevi meu nome para formalizar os 5 nomes escritos no contrato. Ok, o contrato está completo. Eu então rasguei o contrato verticalmente, e o contrato queimou com um fogo branco de baixo para cima. Então as faíscas brancas de fogo se espalharam e foram sugadas para as pessoas que assinaram o contrato. Naquele segundo, eu ouvi uma voz reverberar em minha cabeça. Tire a coleira da Mina Liz agora. Sem demora. Nossa, você não tem que me ordenar. Eu farei isso. No que eu estava tentando pensar sobre outras coisas, o som da ordem continuou ecoando em minha cabeça. Mina Liz, me dê seu pescoço. Oh. Oh, claro, Goshujin-sama. Mina Liz ergueu seu cabelo e expôs seu pescoço. Colocando magia no selo de mestre nas costas da minha mão, uma luz azul escura surgiu dela e arqueou pelo pescoço da Mina Liz. Quase como um cabo de guerra, meu selo de mestre e o selo de escrava da Mina Liz trincaram e se espalharam como água atingindo um prato quente, e fumaça subiu. O selo de escrava no pescoço da Mina Liz então desapareceu sem um traço. As ordens se repetindo sem parar na minha cabeça desapareceram.
Ok então. Agora toda a conversa entediante acabou. Vamos comer. Aqui, vocês duas, se sentem. Ok. Eu realmente quero comer carne. Churia disse. Ah, de algum modo, isso de fato me deixa me sentir um pouco solitária, Goshujin-sama. Eu não senti realmente sua importância até agora. Do que vocês estão falando? Minalis e Churia caíram cansadas em seus assentos. Leone não pôde esconder sua surpresa pela mudança súbita em nossa compostura. Eu gosto desse olhar nela. Senhor, vocês gostariam de 3 de nossos especiais do dia, nossa refeição de carne. Quero dizer, você gostaria disso, Goshujin-sama. Uh, eu acho. Eu senti mais vontade de ter peixe que carne, mas não era algo que eu ia demandar. Contudo, com essa resposta as orelhas de coelho da Minalis pularam para cima. Sig, Goshujin-sama, por que você vai fazer uma mentira sem sentido dessas? Segure um desses pratos de carne e dê para ele um prato de peixe no lugar. É fácil de dizer que você está mentindo, Kaito-sama. Hey, por que o desrespeito do nada? Agora que a conversação retornou ao normal, Leone respondeu a isso tudo, quase como se ela tivesse sido reiniciada. Minalis. Desculpe por isso. Eu não introduzi todos aqui. Que bom em ver vocês de novo, Leone, Dan, Champ, Spinny. Fico feliz de ver que vocês parecem saudáveis. Minalis sorriu em seu próprio jeito refinado. Espera. Minalis, eu achei que você tinha sido trazida aqui contra sua vontade como uma escrava. Me perdoem por enganar vocês com isso, mas era necessário que eu fizesse isso. Minalis se curvou de forma apologética. N. Então você é uma escrava de amor para este cara, Minalis. He. Ma. Escrava de amor. Não tire sarro de mim assim. Escrava de amor, esse é um apelido muito atrativo. A comida que nós pedimos acabou de chegar. A situação inteira tinha ficado um pouco estranha, então eu fui trabalhar no meu almoço. Entendo. E pensar que um dia Minalis iria me enganar assim. Sim, eu nunca soube que eu faria homenagem a Trois também. Informação completamente inútil, mas ménage significa limpeza em francês, então se você quiser chamar o garoto da limpeza, basta chamar pelo garçom de ménage. De nada. Hey, vocês todos precisam parar, eu tentei indicar isso ao fingir ignorância de tudo que estava sendo dito. Em horas assim, é realmente difícil ser um protagonista que tem que fingir ser surdo e lerdo. Não, o que sou eu, algum tipo de palhaça? Desculpe por te enganar. Eu pagarei pela sua comida, então não surte. Droga, bem, senhor garçom. Me dê o prato mais caro, 4 deles. Eu quase fiz ela gritar meu consagrado, mas não estou para tanto ainda. Leone gritou desesperadamente. Ali! Isto é demais! Para ter que servir 2 mulheres lindas também, e com esses uniformes de maid e mini kimono, eu pensei que você fosse apenas algum meia pervertido que fosse dono delas. Inglês está assim, mas eu acho que a ideia era de ter as 2 servindo ele, mas deixa assim, o Kaito é meio pau-mandado delas mesmo, uau, isso diz muito. Calados. Vocês têm algo para dizerem por vocês. Se qualquer um olhar para vocês, eles vão pensar isso. Eu fiquei irritado pelo que estava sendo dito, mas todos ao redor estavam me encarando. Droga, esta conversa está se perdendo na zona. É por isso que eu não queria falar sobre isto em primeiro lugar. E que informação vocês querem? Vocês têm que querer algo. Primeiro, por favor me mostre a melhor cama da cidade. Ora. Eu sou um homem, afinal. Não, dizer algo assim fará com que eu fique corada, Goshujin-sama. Aparentemente a Holy Sword of Vengeance não é a única coisa que o Kaito meteu nessas garotas,
mesmo quando não tinha sinal do Kaito fazer algo antes com a Yandere e a masoquista. Algo vazou da boca da Leone no que ela tentou falar, mas ela estava sem palavras. Mas, no que ela se levantou, seu rosto ficou vermelho e ela gritou. O que você está dizendo? Seu pervertido. Horrível. Você realmente só quer sexo, né? Pelo que você está choramingando, sua pervertida deprimida. Você que é a pervertida. E pare de cuspir por toda parte, nojento. A cabeça da Leone pulou para fora depois de seu ataque de cara vermelha. Usando sua posição mais próxima, eu falei para que apenas Leone pudesse me ouvir. Eu te direi suas ordens depois que nós comermos. Eu não te falei sobre o Japão, certo? Leone não tinha nada para dizer em resposta, e eu voltei a comer meu almoço. Reencarnação. Bem, essa possibilidade, eu nunca pensei sobre ela. Depois que nós terminamos de comer, Leone e eu mudamos de lugar no que ela ouviu minha história. Eu tinha pensado um monte sobre isso, mas eu nunca soube que eu acabaria neste padrão. Depois de ser renascida do Japão, eu tinha memórias de tudo antes do tempo ter sido revertido. Não havia dúvidas que ela havia experienciado um deslize no tempo, ela deve ter sido pega no meu modo tutorial. Se eu estava vivendo na segunda passagem em que eu estava, então isso significava que Leone estava vivendo na terceira passagem. Eu pensei que só eu lembrava do velho mundo, porque eu fui ressuscitada. Sinceramente, como inglês e japonês têm pronomes neutros, eu não faço ideia se quem está pensando é o Kaito ou a Leone, considerando que ela ressuscitou, está no feminino aqui. A coisa que me conectava parecia ser só isso. Isso mesmo. Então, como você sabia que eu costumo ser japonês? Segredo comercial. Não tem como eu revelar isso como uma aventureira. Eu acho que não. Então, de qualquer forma, este modo tutorial da deusa é. Só me deixe checar uma vez antes de nós continuarmos. Você não é espiã de alguém, né? Tanto faz, Leone. Eu direi isso de novo. Ninguém vai ser uma mascate e uma espiã. Eu sinceramente não faço ideia agora. A resposta final é claramente algo que a Leone diria, mas está expresso o nome Leone no começo. Eu tenho que ter certeza. Eu simplesmente dei de ombros. De qualquer forma, o primeiro mundo foi armado por um Maú, e mesmo agora está procurando por mim pela princesa de Aurélia. Não tem sentido eu me preocupar com segurança, né? Esse é o tipo de parágrafo que mesmo em inglês não faz sentido, mas parece ser irrelevante para a história como um todo, então dá para ignorar, talvez, mas, então, o propósito da sua jornada é encontrar um jeito de voltar. Bem, eu acho. Claro, esse não era meu propósito, mas não tinha razão para contar para ela outra coisa que agitaria ela. Mina Lisa estava de algum modo feliz em ver Leone de novo, então não tinha razão para deixá-lo em guarda. E, pensando do ponto de vista dela, ela estava imaginando o que aconteceria depois. Você quer voltar para o velho mundo? Não. Neste mundo eu sou Leone. A eu japonesa está morta, então não tem como voltar. Meu lugar é aqui. É certo que ela pensou bastante sobre o velho mundo e tomou essa decisão. Ela havia dito isso sem qualquer confusão. Entendo. Bem, eu acho que essa conversa acabou. Era hora da gente visitar aquele lugar na Vila da Minalis, eu pensei. Se nós não nos apressarmos, os alojamentos vão lotar. Dan disse isso numa voz cansada, depois de olhar para a gente várias vezes. No que eu olhei para fora depois de ouvir isso, eu vi que a noite estava se aproximando rapidamente. É verdade que se nós não começarmos a procurar por um lugar para ficar, nós provavelmente teríamos que acampar fora ou algo lamentável assim. Mina Liz, Shuria, vão nos arrumar algum alojamento por aqui. Não tem graça em vir para uma cidade e ter que acampar fora dela. Eu perguntaria sobre a cidade da Mina Liz amanhã. E depois disso, seria necessário arrumar informação sobre onde a princesa de Aurélia estava agindo. Depois que eu morri,
o lugar que eu queria mais longe do meu futuro é aquele império. Meu conhecimento estava lentamente perdendo ciência desse fato. Mesmo quando havia vários relatos aqui e lá, ao menos isso reforçaria meu ódio por ela. Aquela princesa lixo apenas não me deixaria sozinho. Sim, Goshujin-sama. Ok. As duas se levantaram e eu fiz o mesmo. Nós sairemos amanhã, mas vocês decidiram onde ficar. Eu gostaria de falar com você de novo amanhã. Nós estamos ficando no alojamento do gato da floresta. Nós não podemos nos encontrar amanhã. Por que nós temos que nos livrar de um pouco desta carga? Nós não temos tempo para conversar. Entendo. Vocês realmente são todos vendedores e não aventureiros. Vamos nos encontrar daqui a 4 dias. Nós lhe daremos o preço de nossa informação. Por dinheiro. Claro. Nós não apenas damos informação de graça como comerciantes. Mesmo que o contrato diga sem mentiras, nós ainda temos que conseguir dinheiro pela nossa informação. Eles estão certos. Bem, enquanto vocês nos arrumarem alguma informação boa. Eu disse sair enquanto pagava a conta deles, como eu disse. Então Minaliz não é sua escrava, certo? Então ela não tem que te chamar de Goshujin-sama, certo? Não, mesmo sem a marca de escravo, eu ainda sou o Goshujin-sama dela. Bem, mas... eu sou o Goshujin-sama dela. Entendo, ela não está feliz com isso. Bem, nós estaremos neste lugar por um tempo, então se vocês tiverem algo para a gente, entre em contato com a Maid-chefe do alojamento do Gato da Floresta. Eles falaram logo antes de deixar o lugar. Bem, até mais. Não, mesmo assim, foi uma boa troca. Mesmo agora eu imaginei como nossas conversas iriam progredir. Eu estava feliz que eu tinha cuidado de um problema, e então eu deixei o restaurante após Minaliz e Shuria. Kaito Kei. O traidor mais sujo de todos, o ex-aventureiro Kaito Kei. O cara real por trás de toda essa conversa sobre ele ser algum tipo de criminoso louco demonstrou que ele não era nada para se gritar sobre, afinal. Eu achei que ele fosse um vagabundo depois de ver Minaliz e aquela outra Shuria sob seu controle, mas foi tudo uma encenação. Foi estúpido. Bem, quero dizer, aquele cara se perde muito facilmente. Quando eu era um estudante no meu antigo mundo, tinha um cara encarregado com as coisas estúpidas na classe. Ao menos eu achei que eu podia falar com ele e não o ver como alguém que eu realmente tivesse que ser hostil. Você quer voltar para o velho mundo? Não. Neste mundo eu sou Leone. A eu japonesa está morta, então não tem como voltar. Meu lugar é aqui. O velho mundo, de volta para o Japão. Não é como se eu nunca tivesse pensado sobre isso. Mas mesmo com a chance, eu não escolheria isso. Assim como eu disse, o Japão estava morto, e agora eu era Leone. Entendo, ele respondeu curtamente, e ele deixou dinheiro para o Dan e então saiu. Parece que ele tinha um bom relacionamento com Minaliz também, então nós conversamos e então ele saiu. Ela foi vendida como uma escrava, sua mãe gentil morreu, então não seria estranho se as coisas ficassem ruins e ela acabasse morta. Eu estava realmente feliz. Bem, nós estaremos neste lugar por um tempo, então se vocês tiverem algo para a gente, entre em contato com a Maid-chefe do alojamento do Gato da Floresta. Depois de dizer isso, ele acenou a Deus com sua mão, aquele o que? Realmente, feliz. Eu pensei que era ótimo que Minaliz havia encontrado alguém para ir junto. Eu sabia que ela devia ter algumas memórias horríveis. Ela nem perguntou sobre sua mãe também. Ainda assim, Minaliz estava sorrindo. Honestamente, isso ainda pesa na minha mente que ela está correndo por aí com um cara sendo perseguido pela princesa. Mas, como ela está ao lado dele, ela parece estar aproveitando sua vida. Operação de skill pupila apreciadora. NT, em inglês está olhos perfurantes, mas vou ficar com o outro nome da skill mesmo.
É por isso que quando ele deixou a loja, eu usei isso para vê-lo e checar. O cara encarregado da Minalis. Ela encontrou um cara gentil, e agora ela estava feliz. Eu tinha que ter certeza. Contudo, fora de todos eles, no meio daqueles três. O que é isto? Uma negra, 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 com apenas luz ao redor, uma chama negra que consome tudo. Apesar de ser um esquilo que só via cor, tinha uma maligna, terrível luz que parecia ser uma ilusão, mas que podia consumir tudo. Parecia cobrir seu corpo inteiro como uma aura, uma escuridão como correntes que parecia consumir as outras duas, sendo esticada a partir do que? Eu nunca vi esta cor. Eu não conheço esta cor. Isso. Se isto é alguma nova cor maligna, é de longe uma muito nova para mim. O tipo de sensação que deixa alguém menor e mais leve com o tempo. Humanos não são feitos para terem sentimentos fortes assim. Não só correntes duras cobrindo as garotas, mas algo mais macio como piche preso neles, fortalecendo o sentimento. Isto é pior que ser um escravo. Algo preso no coração. Algo como lavagem cerebral. Aquele homem fez isso com elas, e com ele mesmo. Leone. O que foi? Eu tenho que ajudá-los. Eu não sei como responder aos meus parceiros questionantes, então eu só cochichei aquelas palavras quietamente e bebi o resto do copo na minha frente. Sobre o autor da postagem.